Sejam muito bem-vindos ao canal Núcleo do Conhecimento e no vídeo de hoje vamos ver as 7 maravilhas do mundo antigo. As edificações do mundo antigo fazem parte de um conjunto de obras erguidas pelas mãos do homem, distinguidas pelas suas belezas e magnitudes, sendo escolhidas pelos gregos com o objetivo de apresentar as 7 coisas dignas de serem vistas. A Grande Pirâmide de Gizé. Datadas do ano de 2700 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé é o único monumento do mundo antigo que permanece em pé e em ótimas condições de conservação. Elas estão localizadas na cidade de Cairo, Egito, e são consideradas um marco na arquitetura para a civilização. O monumento foi erguido para ser um complexo funerário para o rei Quéops. Segundo a história, mais de 100.000 homens trabalham na construção, que durou anos. Construídas em pedra, as bases são retangulares e as 4 faces são triangulares, formando um vértice. O monumento foi erguido como tumbas reais para os reis Khufu, Khephren e Menkaure, mausoléu de Halicarnasso. Entre as imagens das 7 maravilhas do mundo antigo, o mausoléu de Halicarnasso ganha destaque. O monumento foi construído para guardar o túmulo do rei Mausolo, que governou o Império Persa e se casou com Artemísia II, sua própria irmã. O antigo rei governou entre 353 a.C. e 370 a.C., e a construção do monumento durou mais de 10 anos, com a participação de mais de 30.000 homens. A obra, projetada em formato retangular, tinha 50 metros de altura e era decorada com estátuas de bronze e esculturas. O edifício era sustentado por 36 colunas, em uma espécie de pirâmide, com 24 degraus. No alto do prédio foi instalada uma carruagem de mármore, que era guiada pelos reis e puxada por 4 cavalos. Toda a sua base era feita de mármore e bronze, sendo revestida ainda de ouro. O Templo de Ártemis em Éfeso. O Templo de Ártemis, considerado um dos maiores do mundo antigo, foi construído em homenagem à deusa da caça e da lua, Ártemis. O edifício é datado do século VII e está localizado na cidade de Éfeso. Ele foi erguido no mesmo lugar onde existia um antigo templo em homenagem à deusa da abundância, Cibele. Cercado por muros, o templo, que é uma das maravilhas do mundo antigo, tinha 20 metros de altura, 138 metros de comprimento, 72 metros de largura e 137 torres de mármore. O local foi completamente destruído durante uma enchente, no mesmo período em que o rei Lídio Creso invadiu a cidade. No entanto, ele foi reconstruído no século VII a.C. Estátua de Zeus em Olímpia, construída no século V a.C. A estátua de Zeus em Olímpia foi erguida em homenagem ao rei dos deuses gregos, Zeus, e projetada pelo ateniense Fídias. Acredita-se que o monumento demorou cerca de 8 anos para ser finalizado. A enorme estátua de Zeus sentado em um trono foi construída em marfim e ébano, e tinha entre 12 e 15 metros de altura. Os olhos da estátua eram feitos de pedras preciosas. A peça era uma das 7 maravilhas mais interessantes, e tinha em sua mão direita uma estátua de Nike, a deusa da vitória. Na mão esquerda havia uma esfera com uma águia que se debruçava. Acredita-se que após 800 anos, o monumento foi levado para Constantinopla, onde hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, e possivelmente foi destruído por um terremoto em 462 d.C. Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes é uma das 7 maravilhas do mundo antigo mais significativas para a época, sendo construído para celebrar a retirada das tropas de Demétrio. Com mais de 70 toneladas e 30 metros de altura, o monumento foi projetado pelo escultor Carés de Lindos e demorou mais de 10 anos para ser finalizado. A conclusão das obras ocorreu no ano de 280 a.C. Segundo registros, a gigante estátua era utilizada como acesso à ilha de Rhodes, sendo que as pernas da estátua ligavam as margens do canal. A estátua tinha em uma das mãos um farol que iluminava as embarcações durante a noite. Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria é uma das 7 maravilhas mais impressionantes do mundo antigo, sendo considerado o maior da época. A construção do monumento ocorreu durante o reino ptolomaico entre 247 e 280 a.C., sendo projetado pelo arquiteto grego Sóstrato de Cnido. O monumento, erguido na ilha de Faros, possuía entre 120 e 137 metros de altura e contava com uma base quadrada e uma torre octogonal de mármore. No alto da torre havia o farol com uma chama que ficava acesa 24 horas por dia. No ponto mais alto do farol, uma estátua de Poseidon chamava a atenção. A construção foi danificada por 3 terremotos.
o que a tornou uma ruína completamente abandonada. Jardins suspensos da Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia, que ficavam na região da Assíria, são até hoje um dos maiores mistérios da arquitetura em todo o mundo. De acordo com historiadores, o imenso Parque Florido, que está entre as 7 maravilhas do mundo antigo consideradas mais bonitas, era repleto de vegetação, sendo construído para embelezar a cidade. O local era usado pelos moradores da época como um centro de lazer e práticas esportivas. Havia ainda muitas mesas e bancadas, que eram utilizadas para refeições ao ar livre. Deixe seu like e se você gostou do vídeo sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, posso trazer também as 7 maravilhas do mundo moderno. Então, não se esqueça de inscrever no canal e até uma próxima vez.